O Banco do Brasil vem caindo forte recentemente, e aí fica a dúvida: o que eu devo fazer? Será que essa é uma oportunidade para eu comprar esse ativo que está barato? Ou será que esse é o momento de sair antes que o negócio desenrole de vez e eu acabe tendo prejuízo? Nesse vídeo a gente vai entender o que estão acontecendo com as ações do Banco do Brasil, BBAS3, por que o mercado está reagindo assim, qual é a expectativa. Vamos também dar uma olhada nas outras empresas que fazem parte do setor, para assim a gente ter uma visão bem mais ampla e tomar a melhor decisão. Então já curte esse vídeo, segue a página e bora seguir. Quando a gente olha para as ações do Banco do Brasil, a gente observa que nos últimos 12 meses teve uma queda superior de 11%. Só que esse número fica mais evidente quando a gente faz a comparação com as outras empresas do setor. O Itaú, por exemplo, teve uma alta no mesmo período superior a 35%. O Banco BTG subiu mais de 26% no mesmo período. O Bradesco também, o Bradesco subiu mais de 22%. O Santander também teve um recuo, uma queda aí, mas uma queda de 2%, nada comparado aos 11% do Banco do Brasil de queda. Para a gente ter uma visão melhor, a gente vai olhar o RI do Banco do Brasil, a relação com investidores. Eu quero que você me acompanhe bem aqui, informações financeiras, central de resultados, e a gente vai baixar e vamos dar uma olhada em alguns relatórios, né? Principalmente nesse momento, eu quero que a gente analise esse aqui, a apresentação da teleconferência, onde a gente vai se debruçar sobre alguns números, alguns resultados do Banco do Brasil. O RI são as informações oficiais de uma determinada companhia. E nesse momento a gente vai olhar os principais pontos, aqueles que mais se destacam quando a gente olha para o Banco do Brasil após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. E a gente começa por aquela foto que o Banco do Brasil quer passar para todo o mercado, tanto que ele traz ali a força da nossa operação. E aqui vem trazendo dados que mostram a força do Banco do Brasil. A gente pode verificar alguns. Margem financeira bruta teve um crescimento de 14,8%, comparando o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2026. É importante fazer essa comparação de trimestre com trimestre, porque existem sazonalidade, né? É diferente eu comparar o terceiro ou quarto trimestre com o primeiro. Por quê? Por exemplo, o quarto trimestre de um ano tem ali as festas de final de ano, o que não acontece no primeiro trimestre. Então, o natural e o normal é a gente comparar trimestre com trimestre, tá? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim sucessivamente. E se você observar, né, a margem financeira bruta do Banco do Brasil cresceu em 27,4 bilhões de reais. Além disso, receitas com operações de crédito também aumentaram em 46 bilhões. Aqui a receita, né, é o valor que ele recebeu. Isso não significa lucro, tá bom? Receita é uma coisa, e aí vem as despesas e tudo mais, até findar ali na última linha o lucro. Mas a receita do Banco do Brasil aumentou no primeiro trimestre, 10,5%. Que mais? O resultado de tesouraria também aumentou 8,9 bilhões de reais, 23% quando a gente compara os trimestres, né? Outros números. A receita de prestação de serviços, 8,8 bilhões de aumento, né? 5,5 quando a gente compara os trimestres aí. A administração de fundos, a mesma coisa, ó, 2,7 bilhões de aumento, 8%, né, na comparação dos trimestres de 2025 e 2026. Assim como capitalização, previdência, seguros também aumentou, 1,5 bilhão, né? 3,5%. A administração de consórcio também, 932 milhões. E aí a gente consegue observar que, de fato, o Banco do Brasil é uma máquina de fazer receita, né, de fazer dinheiro. Porém, existem algumas coisas que a gente vai perceber que tem sido percalço, né, que tem causado uma certa sangria e o Banco do Brasil está atuando, está trabalhando para ajustar essas pontas soltas. Mas, além disso, somente para completar essa página aqui, temos as despesas administrativas que também aumentaram. As despesas do Banco do Brasil aumentou ali muito próximo do que foi o aumento da inflação em 2025, né, 5,5%, e os investimentos em tecnologia também aumentaram em 2,2 bilhões. E prosseguindo para a próxima página, a gente vai ver o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil. E aqui o negócio começa a apertar um pouquinho, começa a machucar o coração do investidor. Porque quando a gente olha para o lucro líquido do Banco do Brasil, e a gente pode comparar mais uma vez primeiro trimestre com o primeiro trimestre, a gente vê uma queda muito brusca, né? Se a gente olhar ali para o primeiro trimestre de 2025, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil foi de 7,4 bilhões. Olha o tanto que diminuiu, né? E aí a gente consegue, inclusive, fazer essa comparação. Trimestre por trimestre, a diminuição foi de 53,5%. Agora, do último trimestre de 2025, do quarto trimestre de 2025, para o primeiro de 2026, essa diminuição foi de 40,2%. Então, se você observar,
o lucro líquido do Banco do Brasil diminuiu bastante. Mesmo a receita tendo crescido, o lucro foi corroído. Você já vai perceber o porquê. Inclusive, eu quero trazer aqui como se comportou o mercado quando isso aconteceu, né, no ano anterior. Então vejamos aqui, eu trouxe aqui para 5 anos, bem aqui para 5 anos, o resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil em 2025 foi logo no início de maio. E se você observar aqui, ó, em maio, a ação do Banco do Brasil estava ali um pouco mais de R$ 28. Depois da divulgação daquele lucro de 7,4 bilhões, o mercado tomou aquilo como um lucro ruim, isso lá em 2025. Tanto que se você observar, olha só como a ação despencou, né? Saiu ali ó, de 28 para que pouco tempo depois, né, de 28 para que pouco tempo depois ela chegasse ali a R$ 21. Ó. Então, a ação despencou quando o Banco do Brasil reportou esse lucro aqui, ó, na divulgação do seu resultado do primeiro trimestre de 2025. E por que isso está acontecendo? Porque o lucro líquido do Banco do Brasil vem caindo. Existem alguns fatores. Entre eles, a gente pode apontar que o custo do crédito. Olha como o crédito do Banco do Brasil ficou muito mais caro, mas muito mais caro mesmo. No mesmo trimestre, né, no primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil, ele separou ali, ele deixou 10,2 bilhões separados, né, de provisão de perda. Agora, no mesmo trimestre, né, no primeiro trimestre de 2026, olha o valor, 18,9 bilhões. Olha a diferença, né? Mais de 8 bilhões aqui a mais. Se você fizer o comparativo em percentual, olha aqui, temos entre um trimestre e outro aqui, o trimestre primeiro de 2025 e o primeiro de 2026, 85% a mais, né, de valor que fica ali separado, provisionado, por causa da possibilidade de calote dos seus clientes, né? Esse é um crescimento muito grande, um crescimento absurdo, o que vai corroer, o que vai dar uma grande abocanhada ali no lucro líquido do Banco do Brasil. E quando a gente compara os dois últimos trimestres, né, o primeiro de 2026 com o último de 2025, a gente vê também que esse provisionamento aumentou. Já havia sido um grande provisionamento, né, ali para o último trimestre de 2025, e agora ele continuou crescendo, Então, esse provisionamento aqui é lucro que deixa de entrar para o Banco do Brasil, né? Porque o valor que era para vir de lucro para a instituição financeira ficou separado, provisionado, por causa dos calotes, das possibilidades de calote. Antes da gente continuar, aproveita e põe aí nos comentários se você já tem Banco do Brasil na sua carteira ou está observando o cenário para verificar o melhor momento para ter essa ação, esse papel aí na tua carteira. Põe nos comentários. Outro ponto que é interessante ser observado é a carteira de crédito do Banco do Brasil, tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, quanto o agro. Afinal de contas, o Banco do Brasil é o principal financiador do agro no nosso país. E se a gente olhar para o volume da carteira, a gente vai ver que houve uma expansão do crédito para a pessoa física, porém, houve também um aumento da inadimplência. A gente pode observar aqui, ó, carteira de crédito, pessoa física, em março de 2025, representava, né, 335 bilhões. Já em março de 2026, 361 bilhões. Teve um crescimento ali de 7,8%. Só que olha a inadimplência, olha os atrasos. Quando a gente olha aqui para as inadimplências, ó, a inadimplência e índice de cobertura, né? A pessoa física tinha ali uma inadimplência de 7,33% e isso foi crescendo para 9,3%, inadimplência até 30 dias. Quando a gente olha a pessoa física com inadimplência a mais de 90 dias, a gente vai observar que também houve um aumento de 5,1% para 6,8%. Né? Então a gente observa que expandiu a carteira de crédito, mas também expandiu, aumentou a inadimplência, né? Aqueles devedores duvidosos. E aí, se a gente olhar agora pessoa jurídica, vamos verificar como se comportou. A carteira de crédito da pessoa jurídica diminuiu de 459 bilhões para 449 bilhões, né? Uma diminuição ali de 2,4%. Quando a gente olha para a inadimplência da pessoa jurídica também teve uma diminuição. Agora, vamos olhar aqui o agro. Como eu disse, o Banco do Brasil é o principal financiador do agro no nosso país. Teve uma expansão de 3%, considerando março de 2025 para março de 2026, né? Saiu de 406 para 418, mas a inadimplência também aumentou. A inadimplência do agro, que vem sofrendo recentemente no nosso país, teve um aumento na inadimplência de 3,7 para 7,3, quando a gente olha ali a inadimplência até 30 dias, né? E a inadimplência superior a 30 dias, até 90 dias, de 2,7
subiu aí, deu um salto para 6,22. E já que a gente falou no agro, vamos dar uma olhada nos pedidos de recuperação judicial ali quanto ao agronegócio do Banco do Brasil. O fluxo de processos em primeiro trimestre de 2025 eram 98 processos, né? Agora, no primeiro trimestre de 2026, olha só, 162 processos. Então, teve, de fato, um crescimento muito grande ali nos pedidos de recuperação judicial que vão impactar o resultado do Banco do Brasil. E aí a gente chega no guidance de 2026 do Banco do Brasil, porque foi revisitado. O guidance são os objetivos, as projeções que o próprio Banco do Brasil faz sobre eles. E eu quero chamar a sua atenção para a última linha. Vamos dar uma olhada? A última linha aqui é o lucro líquido ajustado. A projeção inicial do Banco do Brasil, que foi emitida no final de 2025, dizia que o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil em 2026 estaria entre 22 bilhões e 26 bilhões. Esse aqui era o intervalo anterior. Porém, depois dessa divulgação do primeiro trimestre, dos resultados do primeiro trimestre, esses números foram revisitados, né? E aí a gente pode dar uma olhada nessa revisão. O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil mudou. A projeção agora é que esteja entre 18 e 22. Então, nota o seguinte, aquilo que era o chão, né, aquilo que era o objetivo mínimo, passa a ser o objetivo máximo aqui, ó. E isso, logicamente, o mercado olhou com receio, fica receoso. E sempre que tem receio, sempre que tem medo no mercado, a gente vai ver as ações começarem a diminuir o seu valor, né? Elas começam a oscilar negativamente. E por fim, a gente chega no preço exato da ação que está sendo negociado nesse momento, no momento da gravação desse vídeo. R$ 20,59. Será que vale a pena comprar Banco do Brasil? Será que essa é uma oportunidade? A gente vai ver, inclusive eu trouxe aqui o cálculo para que a gente observe a possibilidade de um preço teto, considerando esses números, esses dados que foram apontados pelo Banco do Brasil. Então temos ali o preço atual desse ativo, né, desse papel, R$ 20,59. E aqui a gente vai considerar os números que o Banco do Brasil apontou. Vamos começar pelo lucro líquido. A gente vai fazer duas projeções. A primeira, com o mínimo que o Banco do Brasil divulgou, que seriam 18 bilhões e depois com 22 bilhões, né? O intervalo justamente em que foi apontado pelo Banco do Brasil. Vamos começar ali com 18 bilhões? São 9 zeros, né? Então 18, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 18 bilhões. Payout é o percentual sobre o lucro líquido que o Banco do Brasil vai pagar de dividendos. Atualmente, o Banco do Brasil, atualmente não, já há um bom tempo, o Banco do Brasil, ele tem um payout um pouco superior a 30%. Então a gente vai ser conservador e vai colocar aqui 30% de payout, tudo bem? E aí, quando tira o percentual, né, os 30% em cima do lucro líquido aqui, ó, a gente vai ter ali 5,4 bilhões de dividendos a serem distribuídos, o que dá ali de dividendos por ação 94 centavos. Quanto ao retorno, aquele retorno que a gente espera ter com o Banco do Brasil, aqui existe uma série de estudos que a gente pode considerar. Existem estudos aí, a maioria dos estudos apontam que o retorno com ações que a gente deve considerar é a partir de 6% em um cenário normal. Em uma situação onde existe uma certa crise, uma certa dificuldade, um retorno de 5, de 4 é aceitável. E em cenários muito mais eufóricos, retornos superiores a isso, por exemplo, 7, 8%. A gente vai considerar aqui o Banco do Brasil com 4% de retorno, essa é a nossa expectativa, visto que o cenário do Banco do Brasil é um cenário de recuperação, né? Ele vem enfrentando um momento mais difícil, ele está se reajustando para recuperar o crédito, então vamos considerar aí um retorno de 4%. Quando a gente coloca esses dados, a gente observa ali o preço teto. O preço teto para esses dados que foram apontados seria R$ 23,56. Isso nos dá uma margem de segurança de 14%, né, de 14,41%. Então, nesse momento, o preço teto, considerando esses dados aí, seria 23. Então, se eu acredito no Banco do Brasil, era um bom momento para comprar. Exato, né? Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal, continuo comprando o Banco do Brasil, porque sim, eu acredito que o Banco do Brasil é muito bem estruturado, sólido, vai sair desse momento. Então, está dentro ali do preço teto. Mas a gente pode observar que, por exemplo, 22 bilhões, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vejamos. Aqui, ó, 22 bilhões, caso esse seja o lucro, o preço teto aumenta. 22,79, o que nos dá uma margem de segurança maior ainda. Então, aqui a gente consegue observar e isso pode nos trazer aquela tranquilidade necessária. E depois dessa visão geral, diz para mim, qual é a tua percepção? Esse é o momento ideal para comprar as ações do Banco do Brasil ou para se desfazer delas?